Olá, turma. Professor Glaucilei aqui. Hoje a aula de física vai ser sobre eletromagnetismo. Acreditava-se que a eletricidade e o magnetismo eram campos de conhecimentos totalmente distintos, sem nenhuma relação de um com o outro. Após uma experiência muito simples, mostrou que eles estão ligados. Essa experiência é chamada experiência de Ørsted, e a gente vai ver na próxima figura. Na figura de cima, estamos vendo uma bateria ligada a um fio. Sob esse fio, temos uma bússola e ela está alinhada com a direção aqui, tem a mesma direção do fio. E percebemos aqui que esse circuito está com a chave aberta, portanto não tem corrente elétrica circulando no interior desse circuito. O que acontece se eu chegar e ligar esses fios, se eu fechar essa chave? Vai circular uma corrente elétrica. E o que você percebe do desenho de cima para o desenho de baixo? Olha só a posição da bússola. Como eu falei, aqui ela estava na mesma direção do fio. No desenho de baixo, está numa direção perpendicular ao fio. Então, o que aconteceu, para vocês terem uma noção visual melhor, foi isso aqui. A bússola ela estava alinhada na mesma direção do fio. A partir do momento que uma corrente elétrica circulou no interior desse fio, houve uma alteração na direção da bússola. Aqui está Ørsted e aqui um exemplo de uma montagem de um experimento de uma maneira mais física. E qual a conclusão que nós podemos tirar desse experimento? É que toda corrente elétrica origina no espaço que a envolve um campo magnético. Diferente do que a gente estava imaginando, existe aí esse fenômeno de relação entre magnetismo e eletricidade. E então a gente vai agora começar a estudar de maneira bem simples, o campo magnético gerado por um condutor retilíneo. A gente viu que campo magnético é um vetor, né, o chamado vetor indução magnética. O vetor indução magnética em cada ponto do campo magnético, gerado por uma corrente retilínea, e já que ele vai ser desse jeito, aqui temos a indicação. Percebemos que aqui temos um fio, o azul indica o sentido da corrente, e em volta dele, em vermelho, nós temos o campo magnético gerado. Enquanto a forma, percebemos que eles são circulares, são circunferências concêntricas, cujo centro é justamente o centro do fio. E a gente vê quanto à sua direção que o plano do fio é perpendicular aí ao plano do campo magnético. É isso que a gente vai ver agora. É justamente a direção do vetor de indução magnética. Aqui nós temos um fio e a pessoa está aqui vendo a corrente saindo do fio. Esse azul aqui representa o plano que contém o fio e o vetor campo magnético, a sua direção é perpendicular. Olha aqui o ângulo reto indicando isso. Vamos olhar isso de uma outra visão. Aqui nós temos também o fio e aqui as circunferências concêntricas, onde aqui eu tenho também um plano onde temos esse campo magnético e aqui vemos esse campo magnético perpendicular ao fio. E a direção ela seria tangente às circunferências que constituem esse campo magnético, igual que a gente está vendo aqui de azul. Bom, e agora para a gente definir melhor, entender melhor a direção, vamos falar do sentido. O sentido é dado através da regra da mão direita. O que seria essa regra da mão direita? A figura ali sugere para vocês. Você tem um fio, você envolve com as mãos esse fio, o seu polegar você coloca na direção da corrente elétrica, no sentido da corrente elétrica. No caso, o sentido convencional da corrente elétrica, certo? Então, aí no caso, os outros dedos, né, das suas mãos, exceto o polegar, ela vai indicar justamente como o campo magnético envolve esse fio, certo? Então, quando nós entramos com esses dedos aqui, é como se o campo magnético estivesse entrando desse lado. Quando nós saímos com esses dedos aqui, é como se o campo magnético saísse desse lado. Então, a gente vai ter uma ideia assim. Imagina uma pessoa olhando a corrente elétrica. Então, aqui, ó, a corrente elétrica está saindo, ela está olhando para esse fio e a corrente elétrica está saindo. Se nós envolvermos com as mãos aqui, vamos ver que o sentido do campo magnético é justamente o sentido anti-horário.
porque nossas mãos envolverão esse fio também no sentido anti-horário, um indicador para cima e os nossos dedos envolvendo dessa forma aqui, certo? Então a gente vê aqui que o vetor ele é tangente e o sentido ele é o mesmo sentido de envolvimento das nossas mãos. Vamos dar uma olhada na figura para a gente ver isso de cima. Ó, aqui nós temos, no caso, esse azul com um pontinho no meio. Isso aqui a gente está vendo o fio com essa mesma visão do observador. O observador está vendo a corrente saindo e a gente indica a corrente saindo dessa maneira, um pontinho com um círculo em volta. Se fosse a corrente entrando, seria um xizinho com um círculo em volta. Então a corrente está saindo. Então a gente envolver aqui esse fio com as mãos, o campo magnético ficaria assim, essas circunferências. E no caso, o sentido, como eu falei, direção tangente a essas circunferências concêntricas, e o sentido vai ser o mesmo dado pela regra da mão direita, o sentido anti-horário. Mas a gente tem que fazer um estudo em que nós temos que mostrar num plano, afinal nós estudamos em livro, nos cadernos, em apostilas, nós temos que mostrar numa visão bidimensional algo que é tridimensional. Então aqui nós temos um fio e a corrente elétrica está assim, do mesmo jeito daqui e do mesmo jeito daqui. A gente, aplicando a regra da mão direita aqui, sabemos que os dedos entrarão do lado direito e sairão aqui. Então, o campo elétrico terá o mesmo comportamento. Ele vai entrar aqui, aqui o campo elétrico ele entra e aqui o campo elétrico ele sai. Aqui ele entra, aqui ele sai. Beleza. Então, para indicar que o campo elétrico está entrando aqui à direita do fio, nós colocamos esse X. Para indicar que o campo elétrico está saindo aqui desse lado, a gente coloca esse ponto. Certo? Então, essas indicações é para o estudo de algo que é bidimensional, que é tridimensional, e temos uma visão bidimensional das coisas. Agora o módulo, né? Módulo é o valor, ou seja, como eu posso calcular a intensidade do campo magnético em determinado ponto. Isso vai depender de algumas coisas, depende da intensidade da corrente elétrica no condutor, depende da distância de um determinado ponto do campo magnético ao condutor, depende do meio que envolve o local, do meio onde esse fio se encontra, e esse meio ele é determinado através de uma grandeza, de uma constante chamada permeabilidade magnética do meio, que é representado pela letra grega μ, cujo valor é esse que está aí na tela, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Bom, então como a gente pode calcular um módulo envolvendo todas essas grandezas? Seria com essa fórmula. O que ela indica para a gente? Aqui na parte de cima, nós vemos o I. O que significa isso? Que a intensidade da corrente no condutor é diretamente proporcional ao módulo do campo magnético. Ou seja, quanto maior a corrente, maior vai ser a intensidade do campo. Aqui embaixo nós temos o D, a outra grandeza. O que nós vemos com essa grandeza aqui? É que quanto maior for a distância, menor é a intensidade do campo magnético. Vamos fazer um desenho para a gente ver isso. Imagina aquela situação lá que você tem a corrente e aqui nós temos as circunferências concêntricas. Aqui seria o campo magnético que envolve esse condutor retilíneo. Vamos desenhar aqui umas 3 linhas e vamos considerar aqui 2 pontos sobre esse campo magnético. Um ponto eu vou chamar de P1 e um ponto que eu vou chamar aqui de P2. O ponto P1 em relação ao centro ali, ele tem uma certa distância que eu vou chamar essa distância de D1. O ponto P2 ali, ele tem uma certa distância em relação aqui ao centro, que eu vou chamar de D2, certo? Então, a gente percebe que D1 é maior que D2. Consequentemente, aí nós teremos nesse ponto P1
um módulo do campo magnético menor do que o módulo do campo magnético no ponto P2. Então aqui a intensidade do campo magnético aqui nesse ponto, ela é menor do que a intensidade do campo magnético aqui nesse ponto, porque a distância aqui é maior. São inversamente proporcionais, portanto. E agora a gente vai entrar em algo mais complexo um pouco. A gente vai falar agora de espira. Espira é algo muito simples, né? Você pegar um fio, enrolá-lo, formando uma circunferência, igual a gente está vendo aqui. Então a gente vai falar do vetor campo magnético, falando também da direção, do sentido e do módulo, agora numa espira. Primeira coisa, a direção é perpendicular ao plano da espira. Então nós temos uma espira aqui, como eu falei, é só você pegar um fio e enrolá-lo, formar uma circunferência com ele. Aqui nós temos uma corrente que passa por ela. Qual é então a direção do campo magnético? Aqui está o centro da espira, perpendicular ao plano. Esse marrom aqui representa o plano, ó. E esse verde, justamente a direção do vetor campo magnético. Então a direção é essa. Agora, o sentido é dado também pela regra da mão direita. Como? Eu envolvo com os meus dedos aqui agora a espira no sentido da corrente. Então aqui é o contrário do que nós vimos. Então eu pego a minha mão direita, coloco os meus dedos, o indicador, o médio, o anelar, o mindinho, todos eles, esses 4 dedos aqui abraçando a espira no sentido aí da corrente elétrica, e estico o meu polegar. Meu polegar vai indicar justamente o que? O sentido, ó, o sentido aqui de como está o sentido do campo magnético, tá? No caso aqui ele está saindo da espira. Esse verde aqui com a setinha está indicando o sentido, que é o sentido dado pelo meu indicador. Agora, se eu tiver uma outra visão, né, um observador aqui de cima, ó, esse aqui é um olho, tá? Os alunos sempre implicam com o meu olho, o olho perfeito desse. Então, estou olhando agora assim, dessa maneira. Quando eu olho desse jeito, eu estou vendo aqui que o campo magnético está saindo, dado por essa regra da mão direita. Então, se esse campo magnético aqui ele está saindo, como nós falamos da outra vez, se ele está saindo, a gente desenha um pontinho com uma circunferência em torno dele. E aqui o campo magnético sai, essas situações aqui são similares, está vendo? A corrente está no mesmo sentido, campo magnético saindo. Então, se eu olhar aqui de cima, ó, meu olho sumiu, está aqui de volta, ó, se eu olhar ele, um olho vermelho, se eu olhar aqui de cima, com conjuntivite, ou outra coisa, se eu olhar aqui de cima, esse campo magnético saindo do centro da espira, eu vou desenhar dessa maneira, um ponto com circunferência, certo? Agora, se eu tiver uma corrente no outro sentido, no sentido horário, eu vou ver então o campo entrando aí na espira. E o campo entrando, nós vimos que é um X, com um círculo em volta. Parece até o símbolo do X-Men, tá? Bom, então aqui nós temos as visões possíveis, né? Tá vendo esse cara aqui? Ó, esse observador, olha como ele coloca a mão no sentido aqui da corrente. Olha só o polegar dele apontando para cá, indicando que o campo magnético está saindo aqui. Então a visão dele seria uma visão assim, do campo magnético saindo. Quem tivesse aqui ia ver o campo magnético entrando. Então é dessa maneira, através da regra da mão direita, que a gente faz isso. Aqui temos a situação, né, do campo magnético entrando e o campo magnético saindo. E a gente vai falar agora do módulo, que é dado através de uma expressão um pouco mais complexa. Não, até que é simples. Então a gente percebe aqui que existe uma relação também aí entre corrente elétrica, entre a distância de um determinado ponto até o centro da espira, que é dado por essa equação. É isso que a gente... Então aqui vamos desenhar uma espira para a gente analisar isso, certo? Então desenhamos uma espira, vamos supor que aqui seja o centro da espira. E tem aqui no caso uma corrente elétrica circulando aqui, sei lá, vamos supor nesse sentido aqui anti-horário. Com a regra da mão direita, o campo magnético vai estar saindo aqui.
Então, o que a gente analisa aqui? É que isso aqui é aquela mesma permeabilidade, certo? Que a gente viu, aqui com aquele mesmo valor. Esse I vai ser a intensidade da corrente elétrica, ou seja, quanto maior a intensidade da corrente elétrica, maior, portanto, vai ser o valor do campo magnético, da intensidade do campo magnético. Agora, e o raio? Mesma situação, ó. Se eu tiver uma espira dessa forma aqui, com esse determinado raio, que eu vou chamar de R1, eu vou ter uma certa intensidade do campo magnético, que eu vou chamar de aí, ó, intensidade B1. Agora, se eu tiver aí uma outra espira com a mesma intensidade da corrente, mas aonde eu vejo que eu tenho um R2 e esse R2 ele é aí no caso maior do que o R1, o que vai acontecer se os Is são iguais, se as correntes são iguais e essas duas espiras só diferem no raio, na distância do centro delas até o fio. O que vai acontecer? Por essa fórmula, a gente vai ver se o R2 é maior que o R1, consequentemente, a intensidade de B2, que seria o módulo do vetor campo magnético aqui, vai ser menor do que a intensidade do campo magnético nesse vetor B1, certo? Por causa do raio. É claro, isso mantendo aí a mesma corrente elétrica. Bom, e para a gente finalizar, a gente vai ver agora o campo magnético de um interior de um solenoide. O que seria um solenoide? Solenoide nada mais é do que um conjunto de espiras, ou você pegar um fio e der várias voltas nele. O campo magnético nele é semelhante ao produzido por um ímã em forma de barra. Então, se entrar aqui uma corrente elétrica, se uma corrente elétrica percorrer essa bobina, esse solenoide, como a gente vê nessa figura aqui, nós veremos a produção de um campo magnético semelhante à produção de um campo magnético formado em um ímã em forma de barra, onde vemos aqui, ó, pela regra da mão direita, aqui será o polo norte, aqui será o polo sul, afinal aqui as linhas de indução emergem daqui e entram aqui, conforme ocorre com o ímã, tanto no seu entorno como na sua região interior. Bom, e teremos também a análise do vetor indução magnética no solenoide, igual nós fizemos com o condutor retilíneo e com a espira. A direção é a mesma do eixo do condutor, ou seja, sempre perpendicular ao plano das espiras dele. Então nós temos aqui essas linhas pontilhadas vermelhas e aqui emergindo o vetor campo magnético, ou seja, aqui o nosso polo norte e aqui o nosso polo sul. Então, justamente a direção seria essa direção aqui perpendicular ao plano das espiras, a mesma direção do eixo reto do solenoide. Agora, em relação ao sentido, novamente é dado pela regra da mão direita. Então, a gente envolve aí o solenoide colocando os dedos do indicador ao mindinho na direção, aí no sentido da corrente elétrica, no seu sentido convencional da corrente elétrica que percorre o solenoide, apontamos o polegar, aonde vai indicar aí o sentido do campo magnético, indicando aqui o polo norte e aqui o polo sul. Aqui vemos a corrente entrando, vemos a mão aqui no mesmo sentido da corrente e aqui o polegar indicando qual seria o polo norte e as costas da mão indicando o polo sul. E por fim, o módulo, que é dado por essa equação, onde temos alguns elementos conhecidos aqui, lembrando que o B seria aí o módulo do vetor indução magnética, é o B igual nós vimos nos outros. Aqui nós também temos o μ, que é a permeabilidade do material no interior do solenoide. Aqui nós temos a corrente elétrica também, mas temos aqui dois termos novos, né? Esse N ele seria o número de espiras contidas no comprimento do solenoide, certo? Então, essa relação aqui mostra a densidade de espiras. Esse número aqui vai mostrar a densidade de espiras, ou seja,
quanto maior o número de espiras no menor comprimento do solenoide, maior vai ser, portanto, o módulo do vetor indução magnética. Então, da mesma maneira que ocorria lá com o condutor retilíneo, com as espiras, no solenoide, quanto maior a corrente, maior também vai ser o vetor indução magnética, o módulo dele. E quanto maior o número de espiras no menor comprimento, quanto maior a densidade de espiras, portanto, maior vai ser esse módulo do vetor indução magnética. Para a gente ter uma ideia do que foi falado aqui em relação a esse número de espiras contidas no comprimento do solenoide, você tem um certo solenoide aqui de um comprimento L e um outro com o mesmo comprimento, mas aqui a gente vê que a quantidade de espiras nesse comprimento é menor que a quantidade de espiras nesse comprimento. Então, consequentemente, o módulo do vetor indução magnética nesse solenoide é maior do que nesse solenoide aqui. Essa expressão acima que nós vimos anteriormente, ela é válida para solenoides sem núcleo. Agora, se você colocar no interior do solenoide um núcleo de material ferromagnético, a intensidade do campo magnético gerado fica muito aumentada e ele será um aparelho chamado eletroímã, um ímã muito possante e controlado. Ele é feito através do princípio que nós vimos que quando a corrente elétrica passa por um solenoide, gera um campo magnético, ou seja, gera um ímã. Então, esse ímã é um ímã controlado, que eu posso ligar e desligar. Nós temos, portanto, aí um eletroímã. Aqui vemos um eletroímã em funcionamento, ele recolhendo sucatas no ferro velho. A gente pode ver que o eletroímã foi acionado. E agora ele vai começar a recolher essas sucatas assim através do acionamento do eletroímã. Aqui temos um esquema de um eletroímã muito simples, caseiro, que qualquer um pode fazer através de um experimento. Temos duas pilhas ligadas, essas duas pilhas, um fio enrolado, ou seja, um solenoide, e no interior desse fio um material ferromagnético, ou seja, um prego feito de ferro colocado no interior desse solenoide que foi conectado a um gerador que vai produzir uma corrente elétrica, consequentemente vai criar um campo magnético e esse prego virará um ímã, ou seja, um eletroímã. Vamos então agora fazer exercícios relativos a isso.